No livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 até o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Você pode orar comigo? Então feche os teus olhos. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Deus, mais uma vez a Ti e rendemos a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem nos dado. Nesta reunião, Senhor, queremos Te exaltar também pela vida dos nossos irmãos e irmãs que estão aqui presentes, aqueles que estão assistindo a reunião a partir de seus lares, e pedir mais uma vez a Tua ajuda para que eu possa, Senhor, estar ministrando uma boa palavra ao coração de todos e que esta palavra possa produzir bons resultados na vida das pessoas, para a glória de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a Igreja de Cristo, ela é conhecida por várias denominações, por vários nomes que se dá à Igreja de Cristo. Algumas pessoas costumam enxergar a igreja como uma instituição de assistência social, de assistência ao próximo, aqueles que inclusive falam muito bem da igreja em relação à sua área social. Tem aqueles que veem a igreja também como um centro de influência, política, social. Veem a igreja como uma casa de recuperação, de transformação, de cura. Na verdade, são várias denominações que as pessoas usam quando se dirigem à igreja. E eu quero falar para vocês hoje da igreja como um exército que forma soldados, uma igreja que prepara guerreiros para uma grande batalha, que é estabelecer o reino de Deus sobre a face da terra. A gente ouve muitas vezes, e antes do período de pandemia, isto estava mais evidente do que no momento, muitos líderes até falando sobre dominação cristã, ou conquistar a cidade, o estado, a nação para Deus, os atos proféticos realizados sobre cidades, nas divisas territoriais, as campanhas, e também, até mesmo nesse período agora sim, já pandemia e pré-eleitoreiro, muitos líderes que se candidatam a cargos políticos, até sob o pretexto de que, se eleitos, irão moralizar, irão influenciar a sociedade. E esses líderes muitas vezes se apresentam como a solução para um mundo que está em crise, para uma sociedade em crise. Mas a verdade, minha gente, é que o padrão que estes vivem, muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que eles pregam. Quando a gente olha para a igreja, para a religião cristã, a verdade é que nós temos contribuído muito pouco para mudar a sociedade ao nosso redor. Às vezes não somos capazes de mudar nem mesmo a nossa casa, que dirá mudar um bairro, uma cidade, um estado e uma nação. Então, quando eu olho sob esta ótica, e é uma ótica negativa, mas é importante também termos esse olhar da igreja, eu percebo que nas igrejas em geral,
existe uma gama muito grande de contraventores. É só você entrar nas redes sociais e fazer buscas que você vai encontrar isso. Contraventores, né, que muitas vezes estão lutando uma guerra que não tem nada a ver com a guerra que Paulo está descrevendo aos coríntios. Eles estão lutando uma guerra em busca de seu próprio benefício, porque para essas pessoas o reino de Deus nunca foi e nunca será prioridade. Agora vejam bem, Paulo está deixando bem claro que a nossa guerra não tem nada a ver com essas questões, porque a nossa guerra, ela não se dá por motivos humanos, ou seja, a motivação humana, ela busca sempre o próprio ego, a satisfação da própria pessoa, e Paulo deixa bem claro, olha, esta batalha que nós estamos travando não tem nada a ver com isso, porque esta é uma guerra espiritual, e você não vence esta guerra com poder político, você não vence esta guerra com poder econômico, você não vence esta guerra com a influência, você não vai vencer esta guerra pelo seu próprio conhecimento, né? Um outro detalhe importante, eu ainda não entrei na mensagem, mas é uma crítica construtiva para nós refletirmos mais sobre o papel da igreja na sociedade. Eu vejo nesta época muitos pastores deixando o altar para se aventurar no mundo político. E aqueles que não deixam o altar, muitas vezes estão usando o altar para outras finalidades que não seja a adoração a Deus. E sempre o discurso é de que isso vai trazer benefícios para a igreja, que isto vai alavancar a igreja. Mas eu faço uma pergunta, que igreja é esta? Porque eu estava meditando nesta palavra e me veio um pensamento, né, que diz o seguinte: pastor que troca chamado ministerial pelo político está traindo a sua vocação. E um dia vai ter que prestar contas a Deus pela sua decisão. Porque a igreja, anotem isso, queridos, a igreja não precisa de políticos para ser igreja. Eu vou repetir para que isto fique bem claro. A igreja não precisa de políticos para ser igreja. O que a igreja precisa é de homens e mulheres comprometidos com a verdade bíblica, cheios do Espírito Santo, que cumpram a sua vocação, que busquem salvar vidas e estabelecer o reino de Deus sobre esta terra. Esta é a igreja que Cristo pretende buscar um dia. Então, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que o crente não pode se aventurar numa candidatura a um cargo político. Eu só estou querendo dizer para vocês que a nossa solução não está na política. Ou seja, a igreja que busca na política a sua solução, ela está ignorando o que a própria palavra de Deus diz a respeito da igreja. Então, eu queria dizer isso para vocês, porque nós estamos chegando muito perto aí de um pleito eleitoral, onde em todo o Brasil nós vamos estar elegendo vereadores, vamos estar elegendo prefeitos nas cidades. E a minha opinião pastoral e também pessoal é que, primeiro, eu não escolho o candidato por causa da sua religião. Eu não escolho candidato porque ele diz que é meu irmão em Cristo. Eu escolho o candidato pela competência que ele tem, pelos projetos que ele apresenta e pelo caráter dele em relação ao cumprimento das suas promessas em campanha. Ou seja, político não representa a igreja, político representa a sociedade em geral. Então a igreja não elege candidato para ser o seu representante, porque aqueles que são eleitos democraticamente pelo voto direto do povo, são eleitos para representar a sociedade e não um segmento religioso, seja qual for, seja cristão ou não. Então pastores e membros representam a igreja, não político.
Você representa a igreja, você que é membro da igreja. Ou seja, alguém pode ser visto como um bom pastor e ser um péssimo político. Então, nenhum político me representa, nenhum político representa a igreja. Quem representa a igreja são seus membros, são seus líderes, seus pastores que cumprem a sua vocação. Quando eu vejo isso, e aí eu me deparo com esse texto onde Paulo está falando sobre a nossa batalha, primeira coisa que eu vejo, que Deus procura por pessoas que queiram fazer parte do seu exército glorioso, que queiram fazer parte do seu exército para lutar uma guerra que não é uma guerra humana. E estas pessoas que Deus está procurando, primeiro, elas não são e nunca serão políticos, e nem serão aqueles que se apresentam como cristãos, pastores, padres, apóstolos, que buscam na política representar o povo de Deus. A igreja não precisa disso. Segundo, não são os políticos que fazem doações às igrejas em troca de votos de fiéis. Tem muitas igrejas que estão se comprometendo politicamente em troca de dinheiro. Terceiro, não são as celebridades, não são os artistas, não são os atletas, não são os empresários, não são os ricos que se orgulham da riqueza e nenhuma pessoa que busca o seu próprio aplauso. Os guerreiros que Deus procura são aqueles que estão dispostos a combater a guerra do reino. E Paulo diz que esta guerra, ela não é contra pessoas, esta guerra é contra principados, potestades, contra todo o poder destrutivo que habita no mundo espiritual. Por isso que quando Paulo está escrevendo lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 11, ele fala assim: meus irmãos, vocês precisam se tornar fortes. Fortes para quê? Ele diz no versículo 12, para que vocês possam lutar e possam combater todo o principado e toda potestade no mundo espiritual. Deus está procurando pessoas que queiram fazer parte do seu exército, que carreguem no seu corpo as marcas de Cristo Jesus. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 14 e 17, Paulo está falando do seu orgulho e ele fala assim: eu me orgulharei somente da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha 1001 motivos para se orgulhar, mas ele diz aqui: eu me orgulharei somente da cruz de Cristo Jesus. E no versículo 17 ele fala assim: para terminar, que mais ninguém crie dificuldades, ou seja, que ninguém mais queira me embaraçar, queira me envolver e me tirar dessa posição de se orgulhar da cruz de Cristo, pois, diz Paulo, as marcas no meu corpo mostram que eu sou escravo de Jesus. Quais são as marcas que você carrega consigo? Eu estava pensando nesta palavra, me veio um outro pensamento que diz o seguinte: que tem muitos cristãos se orgulhando dos seus próprios feitos. Tem muitos cristãos se orgulhando dos lugares que frequentam. Tem muitos cristãos que estão se orgulhando das pessoas ímpias com quem tiram seus selfies, muito mais do que pela fé que professa. Queridos, e se nós temos que nos orgulhar enquanto cristãos, nós temos que nos orgulhar da cruz de Cristo. Não existe glória maior para a igreja do que ser igreja de Deus, povo de Deus. Deus procura guerreiros, soldados que estejam dispostos a lutar, mas para vencer. A luta que nós estamos guerreando, esta luta, ela não permite dúvidas. Esta luta não permite medo. Esta luta não permite desinteresse. Esta luta não permite preguiça ou desmotivação. Romanos capítulo 8, versículo 35 até o 39, Paulo lança um desafio e diz o seguinte: quem pode nos separar do amor de Cristo? E Paulo deixa bem claro que aqueles que são guerreiros de Deus,
eles lutam para vencer. Então Paulo fala: quem pode nos separar do amor de Cristo? E ele começa dizendo: sofrimentos, dificuldades, perseguição, fome, pobreza, perigo ou morte. Nada disso pode separar um guerreiro de Deus da sua vocação. E ele fala assim, sabe por quê? Porque em todas estas situações nós somos mais do que vencedores por Jesus que nos amou. Deus está à procura de homens e mulheres que sejam fiéis. Lá no Salmo 101, versículo 6, na Bíblia, na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, diz a palavra do Senhor: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Deus está olhando do seu trono para a terra, e Deus está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a fazer parte desse exército, a se alistar neste exército como soldado de Cristo. Nós somos chamados para a guerra, queridos. Pastor, que guerra é esta? Paulo diz: a nossa guerra não tem nada a ver com motivações humanas. Deus espera que o seu exército seja capaz de influenciar o ambiente ao seu redor. Ou seja, Deus espera que você seja verdadeiramente uma luz aonde quer que você esteja, qualquer ambiente aonde você chegar, que você seja capaz de influenciar. Lá em 1 João 5, 4 e 5, o apóstolo João fala assim, que todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, pela fé, nós conseguimos a vitória sobre o mundo. No versículo 5 ele pergunta: quem pode vencer o mundo? E ele responde: aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Vejam bem, queridos, vencer o mundo não tem nada a ver com aquilo que muitos de nós temos visto e ouvido. Vencer o mundo não tem nada a ver com doutrinação político-cristã. Vencer o mundo não tem nada a ver com doutrinação cultural. Vencer o mundo não tem nada a ver com doutrinação social, econômica, não tem nada a ver com doutrinação pela imposição e pela força. Vencer o mundo significa trazer a realidade do mundo físico, o reino de Deus. Lá em Abacuque capítulo 2, versículo 12 a 14. O profeta diz o seguinte: que a terra ficará cheia do conhecimento e da glória do Senhor. Então vencer o mundo é você trazer o céu sobre a terra, através da tua vida, vivendo na natureza do reino, vivendo os princípios do reino, para que o reino seja estabelecido a partir de você. Mas Jesus deixou claro que esta guerra não é uma guerra fácil. Lá em João capítulo 16, versículo 33, eu penso que quase todos os cristãos sabem este versículo de cor. Jesus fala assim: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, o mundo não será melhor porque alguém se diz cristão. O fato de você bater no peito e dizer assim: eu sou de Cristo, não vai mudar o mundo. Mas o mundo, ele será melhor se de fato nós nos tornarmos cristãos parecidos com Jesus. Se nós vivermos Cristo na nossa vida, então o mundo será diferente. Ou seja, não adianta aparecer, precisa ser de fato cristão. Mas o diabo não quer que isso aconteça. Então o diabo ele vai tentar ofuscar, ele vai tentar de todas as maneiras paralisar a igreja. Ele vai tentar estratégias para que esses guerreiros não avancem, não conquistem o território para o reino de Deus. E três formas que o diabo vai usar para fazer isso. A primeira está lá em Provérbios capítulo 14, versículo 12, onde diz assim, que existem caminhos que parecem certos, mas o fim desses caminhos é a morte. Ou seja, ele vai tentar criar meios para impedir as pessoas de alcançar a salvação em Cristo. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim: olha, eu não preciso ser salvo.
Talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim: eu sei muito bem o que eu estou fazendo, mas a palavra está dizendo que muitas vezes aquilo que a pessoa acha que está certo pode ser um caminho que irá conduzi-la à morte. Segundo, o diabo vai tentar criar um ambiente de miséria na vida das pessoas. Queridos, e quando eu falo de miséria, eu não estou falando apenas da privação de bens, mas eu estou falando de miséria das emoções, miséria do intelecto, miséria na fé. Ou seja, a miséria é a ausência de coisas que são importantes, que são fundamentais. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 17, o anjo do Senhor está transmitindo uma mensagem para a igreja de Laodiceia. E aquela igreja, ela se considerava numa posição muito nobre, digna. Aquela igreja, os irmãos batiam no peito e diziam assim: nós estamos ricos, estamos abastados, não temos falta de nada. Mas quando o Senhor olhou para aquela igreja, olha o que ele diz: vocês estão dizendo que estão ricos, estão de bem com a vida e que não precisam de nada, mas vocês não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Esta igreja achava que tinha tudo, mas na verdade ela estava miseravelmente empobrecida espiritualmente. Ela parecia ter muitas coisas, mas ela não tinha o principal. As igrejas muitas vezes perdem seus focos e deixam de lado o reino, deixam de lado buscar a plenitude do Espírito e começam a agir como a igreja de Laodiceia, começam a focar em coisas que parecem ser boas. Mas o Senhor, quando olha, diz assim: não é isso que eu quero. Terceiro, o diabo procura causar confusões dentro da própria igreja. Filipenses capítulo 3, versículo 18. As confusões generalizadas entre cristãos contra cristãos. Paulo escreve dizendo assim: olha, eu vou dizer mais uma vez isso. E ele fala assim: eu vou dizer chorando, porque muitos que pela sua maneira de viver dizem que são nossos irmãos, mas na verdade são inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Toda vez que um cristão cai, toda vez que um cristão é envolvido em algum sistema de corrupção que traz vergonha para o evangelho, eu me lembro desta palavra de Paulo dizendo assim: estas pessoas, pela sua maneira de viver, se tornaram inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Porque o mundo nunca vai lembrar das virtudes da igreja. O mundo nunca vai lembrar do irmão que ora, da irmã que ajuda os necessitados, mas vai se lembrar das falhas daqueles que a cometeram. E isto tem causado muita confusão na igreja. E a igreja precisa deixar de lado essas coisas. Nós precisamos ignorar, virar o rosto para essas coisas e nos conscientizarmos de que nós somos um exército de Deus. E que num exército muitos soldados podem cair, podem tombar, mas você não pode desistir da batalha, você precisa continuar, porque existem muitas vidas que estão dependendo de você, dependem da tua palavra, dependem da tua atitude, dependem da tua oração, daquilo que você vai fazer em favor dessa pessoa. Lá em Lucas capítulo 15, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim, que toda vez que uma alma, um pecador se arrepende, os céus celebram, há uma grande festa no céu. E Jesus, ele disse para os seus discípulos: olha, o que vocês precisam saber, qual é a identidade de vocês, quem vocês são. E Jesus disse para Pedro assim: Pedro, escute o que eu estou te dizendo, a minha igreja não está sendo edificada sobre fundamento alheio. A minha igreja não está sendo edificada sobre areia. A minha igreja não é edificada sobre filosofias humanas. A minha igreja será edificada sobre a rocha. O inferno e a morte não terá poder contra a minha igreja. Esta é a igreja de Cristo. Quando eu leio esta palavra, eu fico imaginando o seguinte: que se nós queremos realmente ser esta igreja,
nós precisamos nos conscientizar de quem nós somos. E aí me vem à mente as palavras de Paulo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, Paulo está aconselhando o jovem Timóteo, ele fala assim: Timóteo, meu filho, combate o bom combate da fé, ou seja, guerreia, luta. A tua batalha é o combate da fé. Você precisa lutar, e ele fala assim: toma posse da vida eterna. Ei, não deixe que nada no mundo venha tirar o bem mais precioso que Deus colocou em você, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Você pode cair, mas você pode se levantar. Você pode fraquejar, mas você vai se levantar. Combate o bom combate. Você é guerreiro, guerreira de Deus. O que nós precisamos fazer para ser realmente esses guerreiros, esses combatentes que a palavra do Senhor diz? Primeiro, você precisa saber da sua posição e você precisa estar firme nela. Lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: Daniel resolveu que não iria ficar impuro. Sabe o que eu vejo nessa palavra? Que na vida tudo é questão de escolha. Você não tem que culpar ninguém pelas suas falhas. Você tem que aprender a tomar as decisões certas. Tudo é uma questão de escolha. E se você é um guerreiro de Deus, você precisa tomar as decisões certas. Daniel, ele tomou uma decisão, e esta decisão trouxe honra a ele. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26 e 27, Paulo diz: eu sei quem eu sou. E ele fala assim: eu sou como um lutador que luta e nunca perde uma batalha. E aí eu te pergunto: quem você é? Qual é a tua posição diante de Deus? Segundo, nós precisamos estar comprometidos, apesar das nossas diferenças. Veja o irmão que está do teu lado. Ele é mais bonito ou mais feio do que você? Depende do seu ponto de vista. Nós precisamos entender que nós somos diferentes. Reconhecer que, independente das nossas diferenças, nós estamos no mesmo exército. Amém? Nós estamos lutando a mesma batalha. E nós temos o mesmo objetivo. Nós queremos alcançar os céus de Deus. Nós queremos reinar com Cristo na eternidade. Lá em 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 e versículo 2. A gente tem um exemplo nesta passagem. Eu não vou comentá-la, porque daria uma pregação só esta passagem de Samuel, que fala sobre os valentes de Davi. A Bíblia diz que Davi, ele fugiu, ele sai de Gate, ele vai se esconder numa caverna chamada caverna de Adulão. Aí o versículo diz assim, que quando os seus irmãos e o resto da família souberam que eles estavam lá, foram o quê? Ficar com ele. Se juntaram com Davi. Gente, até aí está tranquilo. Afinal de contas, irmãos brigam, mas eles são irmãos. Parentes, de vez em quando tem os seus desentendimentos, mas eles são parentes. Mas a história não para aí. No versículo 2 diz assim, que todos os homens que estavam em dificuldades, com dívidas, insatisfeitos, sabe o que eles fizeram? Foram se juntar com Davi. Você já pensou num exército desse? Quem não é parente está insatisfeito. Quem não está insatisfeito está devendo na praça. Quem não está devendo na praça cometeu algum crime e está sendo perseguido. Este é o exército de Davi. Mas se você ler os versículos seguintes do capítulo 22, você vai perceber que esses homens tinham algo em comum. Todos eles decidiram lutar no mesmo exército, decidiram lutar a mesma batalha e tinham o mesmo objetivo. Igreja, nós podemos não ser iguais uns aos outros, podemos ter até ideias e pensamentos diferentes, mas quando o assunto se trata do reino de Deus, nós precisamos ter consciência de que todos nós estamos lutando a mesma guerra, a mesma batalha para o mesmo Senhor. O nosso general é Cristo. Terceiro, os guerreiros que Deus está procurando precisam ser crentes motivados. Sem motivação não há como influenciar aos outros.
Pessoas motivadas são pessoas especiais. Pessoas que são motivadas são pessoas que perseveram. São pessoas que não desistem quando muitos desistem. Pessoas motivadas lutam até o fim. E quando o apóstolo Tiago estava escrevendo e falando sobre as aflições na vida cristã, lá no capítulo 1, versículo 12, ele fala assim: eu fico feliz, ou melhor, feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Seja motivado. A motivação do crente não está nos interesses humanos. A nossa batalha não tem nada a ver com motivação humana, mas a nossa motivação é fazer a vontade de Deus. Em quarto lugar, nós precisamos conhecer as estratégias do inimigo. Queridos, a igreja cristã é um dos únicos exércitos do mundo que luta sem estratégia. A igreja cristã é um dos únicos exércitos no mundo que luta desordenadamente. Ou seja, muitos fracassam porque não existe entre os cristãos uma unidade que permita a todos lutar pelo mesmo objetivo. A igreja, ela precisa se informar. A igreja precisa conhecer a vontade de Deus e também precisa saber o que está acontecendo no mundo. Lá em Ezequiel capítulo 33, versículo 3. Vejam bem, quem tem conhecimento é como vigias que alertam o povo sobre o perigo. Quem conhece, sabe. Quem conhece, identifica o perigo. Quem conhece, se prepara melhor do que aquele que não tem conhecimento. Em Ezequiel capítulo 33, 3 diz assim, que quando o atalaia vê o inimigo chegando, ele dá o alarme para avisar toda a gente. Por isso que a igreja precisa, em todo tempo, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Ser um bom guerreiro é ter conhecimento. A igreja precisa, para ser um bom exército, ser uma voz que fala em nome do Senhor. Ou seja, uma voz profética que revela aquilo que está no coração dos homens e mostra a bondade e a graça de Deus em favor dos homens. A igreja precisa também entender que ela tem uma cadeia de comando, onde Cristo é o cabeça da igreja, Ele é o general deste exército, Ele é o supremo comandante, mas Ele escolhe os seus oficiais, Ele coloca homens, coloca mulheres para liderar, para conduzir pequenos grupos, com o único propósito, fazer com que a igreja de Cristo possa avançar ordenadamente. Então o exército que Deus procura precisa ser de pessoas que tenham habilidade para obedecer e compreender e aceitar cadeias de comando. Em sétimo lugar, precisa ser um cuidador daqueles que se feriram na batalha. Vejam bem, queridos, talvez nem todos vão para a linha de frente da batalha, mas existem aqueles que vão cuidar dos feridos. Eu não sei se você é daqueles que está na linha de frente, ou se você é daqueles que está na retaguarda. Mas no exército você tem os que lutam na frente e aqueles que cuidam dos feridos, que você seja um deles. Em oitavo lugar, precisa ser intercessor, que ore em favor da igreja. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e fazer oração uns pelos outros. E ele conclui esse versículo dizendo assim, que a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Ei, você sabia que a tua oração é poderosa? Você sabia que quando você ora, os céus se movem em tua direção ou em direção daquele por quem você está orando? Você sabia que você tem o poder de Deus nas tuas mãos através da oração para determinar coisas no mundo espiritual que irão acontecer no mundo natural? Mas para isso você precisa orar. E Tiago diz assim, olha, façam oração uns pelos outros. Talvez tenha alguém aqui nesta noite
que veio ao culto e falou assim: poxa, eu não sei nem como eu cheguei aqui. Eu vou te explicar, alguém orou por você. Talvez tenha alguém que tenha passado por um grande livramento nesta semana. E você falou assim: uau, como isso foi acontecer? Porque alguém orou por você. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Em nono lugar, já terminando, concluindo essa palavra, você precisa ser um soldado que agrade ao Senhor. E o soldado que agrada a Deus é aquele soldado que não se mistura com o mundo. É aquele soldado que é capaz de se manter íntegro ao seu Senhor. Lá em 2 Timóteo 2,4, Paulo fala assim, que o soldado, quando está servindo, ele quer agradar o seu comandante. Ou seja, o bom soldado de Cristo é aquele que procura agradar a Deus, que faz de tudo na sua vida com o único propósito, agradar ao seu Senhor. E eu deixei esta última referência para concluir a mensagem. Os soldados que Deus procura precisam ser como levitas que motivam o povo de Deus com seus cantos para a guerra, que louvem ao Senhor. Vejam bem, eu quero dizer uma palavra aqui para todos aqueles que têm o ministério da música, de cantar e de tocar. Vocês têm uma missão que Deus deu a vocês. E esta missão envolve manter aceso no coração do povo a adoração a Deus em tempos de guerra. Os levitas, entre muitas funções que eles tinham, uma delas era preparar o povo para a guerra. Quando o rei fazia a convocação, os levitas se colocavam à disposição. Eles tocavam as cornetas convocando o povo para a guerra. Eles tocavam seus instrumentos instruindo o povo para a guerra. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Vocês são crentes e ninguém vai ficar escandalizado comigo. Mas canções de guerra não podem ser melancólicas. Canções de guerra não pode ser aquela canção mole. Canção de guerra não pode ser uma canção triste. Quando você vai para a guerra, você já imaginou o exército preparado para a guerra? Vamos lá, pessoal, o grito de guerra. E aí começa aquela melancolia. Olha a missão que Deus deu para todos vocês. Canções de guerra precisam ser alegres e contagiantes. 2 Crônicas 20, 18 até o 22. Se vocês puderem se colocar em pé, porque nós vamos cantar uma canção de guerra aqui nesta noite. Aleluia, Jesus. E a nossa guerra não é por motivação humana. A nossa batalha é bradar tão alto para que os céus de Deus possam vir sobre a igreja. Aleluia. O rei Josafá, ele se ajoelhou, ele encostou o rosto no chão. E sabe o que o povo fez? Também se ajoelhou e começaram a adorar a Deus. Versículo 19 diz que os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar o Senhor, Deus em voz bem alta. Não era worship, não era alabanza, era grito de guerra. Eles começaram a adorar ao Senhor em voz alta. Na manhã seguinte o povo se levantou, estava todo mundo animado. E foram para o deserto. Quando saíram, Josafá se colocou de pé e falou para o povo assim: minha gente, escutem, confiem no Senhor seu Deus, porque vocês vão estar seguros. Confiem nos profetas, e tudo que vocês fizerem vai dar certo. E aí ele deu uma ordem. Ele chamou os levitas e falou assim: minha gente, agora é com vocês. Já fiz a minha parte, já falei para o povo está aí. E alguns cantores vestiram roupas sagradas e marcharam à frente do exército, louvando a Deus e cantando. E a Bíblia diz que eles cantavam um refrão que dizia o seguinte: louvem a Deus o Senhor, porque o amor de Deus dura para sempre. E enquanto eles cantavam e marchavam, e o povo marchava junto com eles,
A Bíblia diz que assim que começaram a cantar, houve um grande estrondo, um barulho ensurdecedor no exército do inimigo, e confundiu os inimigos, e a vitória veio sobre o povo de Deus.